Então vamos lá, vamos começar a gravação da terceira parte da segunda aula, ok? Que a gente viu então que, bem, vimos if, vimos else, vimos a lógica, um pouquinho de lógica de programação, vimos variáveis, vimos que variáveis podem mudar de valor. Eu falei que você não deveria mudar o valor de uma variável, a menos que você tenha um bom motivo para isso. O ideal é que você crie uma variável, coloque o valor dela e nunca mais mexa, porque se você fizer assim, o teu programa vai ser mais fácil de entender e no final isso é o que conta, um programa mais fácil de entender, ele é melhor. Porém, existem razões para a gente ter variáveis e para a gente mexer e alterar o valor de variáveis. Agora a gente vai ver um exemplo desse, e aí, infelizmente, para a gente ver esse exemplo, a gente vai ter que introduzir uma característica a mais, tá? Para quem nunca programou ainda, vai ser meio mágico o que vai acontecer aqui, tá? Vai ser meio mágico, mas tenha fé. O que a gente vai fazer aqui é importante em várias linguagens, a gente vai ver isso de novo de outras formas e as coisas vão ficar mais claras também. Quem está ajudando agora é o Arthur, né, Arthur? Opa, Você queria falar alguma coisa, Arthur? queria mandar um salve pro meu irmão que tá feliz com comprar um tênis. Vou mostrar pra ele. Muito bom. Que tênis que ele comprou, Arthur, você sabe? Ah, aquelas modinhas de adolescente lá de comprar aqueles tênis caros, sabe? Que coisa De assim. basquete. Que coisa sem futuro, né, cara? Isso vai pro YouTube, tá? Ninguém sabe o que é você, tá, Arthur? Vamos lá. Que nós vamos fazer aqui? Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um programa que imprime todos os números de 1 até 10. Certo? Imprime todos os números de 1 até 10. Então, deixei você constrangido, né, Arthur? Dicionário, professor, aqui. É só beleza na vida. Tá de boa, né? É que eu achei que fosse algum tênis de corrida, sabe? Eu tô precisando de uma sugestão de tênis de corrida. Eu estou imprimindo todos os números de 1 a 10. Certo? Olha que bonito. Opa, Tô me sentindo no Excel. tá vendo? Olha que beleza. De 1 a 10. Vou colocar de 1 a 10, tá? Eu falei de 1 a 10, não era para ser de 1 a 10, mas já que eu falei, vai continuar de 1 a 10. Ok? Então tá aqui imprimindo todos os números de 1 a 10. E se esse programa rodar, esse complexo programa, o que ele vai fazer nessa vida? Ele vai imprimir os números de 1 a 10. Olha que bonitinho. Porém, é frustrante. Primeiro pelo seguinte, imagine que eu quero perguntar para o usuário até quanto é o número que eu quero que ele digite, certo? Então vamos pegar aqui n, a gente já sabe, né? N para entrada vai ser n, int, input, certo? Agora ele vai entrar um n, e aí o n diz qual que é o último número que eu quero que ele imprima. Então se o n for 10, vai ser 10. Se o n for 5, ele tem que imprimir só até 5. Mas aí qual que é o problema? O problema é que ele vai pegar o n, então eu vou colocar 5, ele deveria imprimir um número de 1 a 5. Ele vai imprimir um número de 1 a 10 até do mesmo jeito. Você já sabia programar, Arthur, ou não? Não, não sabia. Então, eu vou te sugerir uma sugestão. Eu vou sugerir uma sugestão, é ótimo. Eu vou te dar uma sugestão de como a gente poderia fazer para resolver esse problema. A gente pode fazer assim, olha. Se n for... Não, se n... Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Tá. 1... Tá. Se n for maior ou igual a 1, ele imprime 1. Se n for maior ou igual a 2, ele imprime 2. Se n for maior ou igual a 3, ele imprime 3. Certo? Sem futuro pra caramba, mas vai funcionar. Vai funcionar para fazer esse negócio aqui. Se n é maior ou igual a 4, a gente não tem preguiça. O vídeo vai ficar muito longo, porque eu digito lento. Mas esse programa vai funcionar. E da próxima vez eu faço com um número menor, não vou fazer até 10 para não ter que fazer isso.
Professor, esses passos que você dá são obrigatórios? São obrigatórios. Se eu não der esse espaço, ele não considera que o cara está dentro do if, entendeu? Eu preciso dar esse espaço. Ok, olha só. Olha, vamos rodar esse programa. Olha que programa bonitinho. Eu vou digitar 5. Ele digita de 1 até 5. Ele imprime de 1 até 5. Bonito, né? Bonito, mas um saco. Você concorda comigo? Que se eu tivesse que fazer isso daqui para ganhar a vida, eu abandonaria e eu não ficaria fazendo computação. Porque imagina que o programa tem que imprimir de 1 até 100. É qualquer coisa entre 1 e 100. Ou de entre 1 e 1000. Eu vou ficar fazendo isso daqui até chegar em 1000? Não, não vou. Como é que a gente vai fazer para evitar isso daí? A gente vai fazer o seguinte truque. Tá? Primeiro, eu vou fazer um i aqui que recebe 1. O i recebe 1. Qual é o valor de i? Bem, é óbvio, mas qual é o valor de i exatamente nesse ponto aqui? Arthur, no ponto na linha 5, qual é o valor de i? O valor de i é maior ou igual a 1? Não, de i, perdão. Do i. De. Como assim? O i recebe 1 na linha 4. Qual é o valor de i aqui na linha 5? Aí é 1. É 1. Então, se eu trocar isso aqui, olha, você concorda que o programa faz a mesma coisa? Sim. Faz, né? E aí, se eu fizer aqui, olha, i recebe 2. Você concorda que agora ele faz a mesma coisa? Sim ou não? Vai imprimir o 2 agora, né? Sim, porque vai imprimir o i. O i vale 2. Então ele vai fazer a mesma coisa. Concorda? Sim. Sim? Então, na verdade, o que a gente pode fazer? Ó, próxima vez eu tenho que pegar um número menor. Próxima vez significa próximo ano. Então, na verdade, olha só o que a gente pode fazer. 1, 2. Vamos pegar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já passou. Estão pagando a gente só para fazer até 10, então não vamos fazer mais. Certo? Repara que eu mudei o programa e ele continua fazendo a mesma coisa. Concorda ou não? Sim. Deve fazer, né? Vamos ver. Vou colocar aqui 5. Imprimir de 1 até 5. Vamos colocar 3. Imprimir de 1 até 3. Tá bom? Mas aí, olha só. Olha que a linha 5 e 6 é igual à linha 8 e 9. Que é igual à linha 11 e 12. Que é igual à linha 14 e 15. Que é igual à linha 17 e 18. Concorda comigo? Sim. Exatamente igual. Só que a linha 4, 7, 10, 13, elas são diferentes. Elas não são iguais, elas são diferentes. Cada uma dessas aí, ela é diferente uma da outra. Tá bom? Porém, a gente pode fazer isso daqui, ó. I recebe I mais 1. Se o I vale 1 nesse momento, e eu falo I recebe I mais 1, quanto que está valendo aqui agora? Quanto que vai ser o valor de I? Vai virar 2. E se eu colocar aqui I recebe I mais 1? 3. 3. Então, se eu pegar esse cara aqui, agora o que a gente tem? O que a gente tem é o seguinte. A gente tem que todas as linhas 5, 6 e 7 é igual a 8, 9 e 10. Que é igual a 11, 12 e 13. E o programa faz exatamente a mesma coisa, concorda? Vamos ver se faz mesmo. 5. Funcionou. 3. Funcionou. Fez exatamente a mesma coisa. Só que agora a gente tem uma vantagem. Uma vantagem não é uma vantagem. A gente tem uma coisa. As 3 linhas ali que a gente colocou, elas são exatamente idênticas. Certo? É a mesma linha, exatamente de forma idêntica. Exatamente, assim, idêntica gramaticalmente, sintaticamente, letra por letra, ela é idêntica, repetida 10 vezes. Tudo bem? Então, a gente pode substituir esses caras aqui por uma outra estrutura que diz
Cara, repete para mim isso aqui 10 vezes. Repete para mim 10 vezes. Certo? De novo, o pessoal que já sabe programar, sabe que o que eu vou fazer aqui não é a melhor solução, longe disso. É a maneira que eu acho que dá para explicar como é que aonde você chega num laço, certo? Obviamente dá para fazer de N outras formas muito mais simples. Mas só para explicar como é que a gente faz para chegar na ideia de um laço. O que a gente vai fazer? Olha só. O programa agora se consiste em colocar o valor do i, valendo 1, e repetir 3 linhas 10 vezes. Então eu posso fazer assim, ó, for, eu vou colocar aqui K, não vai dar tempo de explicar de onde que saiu esse K por enquanto, mas acredite. Range 10, e de novo, o jeito que eu estou fazendo é um jeito específico de Python, tá? E aí eu apago tudo aqui. Beleza? Esse programa, do jeito que está aqui, ele é exatamente igual àquele outro programa que a gente tinha começado. Foi fazendo transformação, e a gente chegou num programa que faz exatamente a mesma coisa. Qual que é o truque? O truque é a linha 5. A linha 5 a gente lê assim, olha, a maneira mais correta de ler a linha 5 é, repete para mim o que está aqui 10 vezes. Certo? E a gente viu antes que o que a gente tinha no código era realmente isso. 10 vezes repetição das mesmas 3 linhas. Ao invés de eu pegar e falar, repete para mim 10 vezes, ao invés de eu repetir as linhas 10 vezes, eu falo para o for. Repete para mim 10 vezes. A fórmula é essa, tá? For, o nome de uma variável. Na próxima aula eu vou explicar que a gente vai fazer isso aqui de uma maneira totalmente diferente e da maneira como é correta de se fazer. Afinal, aliás, eu acho que eu vou até fazer isso no finalzinho do vídeo, porque se alguém assistir esse vídeo, ele parar aqui, ele não vai ter coragem de assistir a próxima aula achando que eu expliquei a maneira mais ineficiente de fazer o sistema, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui é assim, olha, a mágica que a gente está fazendo aqui é, cara, ao invés de eu pegar o mesmo trecho de código e colocar ele 10 vezes repetido, eu estou dizendo, repita para mim 10 vezes, e aí o 10 está aqui, olha, esse aqui é o 10, repita para mim 10 vezes essas 3 linhas de código aqui. E aí, se a gente rodar esse cara, ele vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? Exatamente o mesmo resultado que a gente tinha antes. E aí que a coisa começa a ficar legal. Aí é que a brincadeira começa a ficar legal. A gente está fazendo um cara que ele repete, eu escrevo 3 linhas, no Bhaskara é assim, no Bhaskara eu escrevi 20 e tantas linhas, uns ifs para ele executar algumas vezes, mas eu trabalhei mais do que o próprio computador na hora de fazer a conta. Agora não. Agora eu escrevi 3 linhas, 4 linhas na verdade, e ele faz 10 vezes para mim o que eu estou pedindo, certo? Para falar a verdade, não tem nada especial com 10. Eu posso colocar 1000 aqui. Se a gente estivesse usando aquela estratégia anterior, eu teria que estar copiando esse negócio 1000 vezes. E não, aqui eu simplesmente troquei o range para 1000 e ele vai funcionar. Agora ele vai funcionar até 1000. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, roda com 500, olha lá, ele colocou todos os números de 1 até 500. Aquelas 3 linhas foram executadas 1000 vezes e por isso fez o que a gente tinha que fazer, tá bom? Tranquilo, Arthur? Tranquilo. E esse código ficou mais leve, né? Tipo... Não necessariamente. Aquele outro até rodava mais rápido. Acredite. Para falar a verdade, é difícil de afirmar em Python. Em Python eu não sei. Em C, ele rodaria mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Nada que você precisaria se incomodar com isso. Mas você rodaria um pouquinho mais rápido naquele código em C do que você roda nesse caso aqui. Em Python eu não posso te garantir o que acontece, tá? Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Repara, o que a gente fez aqui? A gente introduziu um novo carinha, um novo conceito, que é esse cara aqui, que é o conceito do for. Certo? O for, ele introduz o que a gente chama de laço. O laço é quando você quer repetir a mesma coisa várias vezes. E aí, ele vai executar esse cara aqui quantas vezes você pediu para ele executar, tá bom? Professor, tem uma pergunta no chat. Diga lá. Perguntaram se nos parênteses do range poderia colocar o n para ele repetir n vezes. É exatamente essa a solução que a gente vai fazer, obviamente, certo? Eu não preciso nem do i, para falar. Não preciso do i, eu preciso sim.
Eu não preciso do K, não preciso de fazer essa adaptação do I e tudo mais. O jeito correto, mas aí eu tenho que explicar algumas coisinhas a mais, a gente vai ver isso amanhã, ok? É a gente fazer assim, ó. Só tem esse cara aqui quase funciona, só tem uma coisinha que ele não vai funcionar direito, tá? Olha aqui, ficou muito mais bonito, inclusive, né? Ele vai imprimir os números aqui no range. Ele vai fazer 1000 vezes e executar os números 1000 vezes, tá bom? Não, peraí, vamos aproveitar, eu vou fazer um passo antes, tá? Vou desfazer, vou colocar o I aqui. Opa, vou colocar o K de volta. O K é uma variável, porque ele precisa ter uma variável naquele lugar ali. O I recebe 1, print I igual a I mais 1. Agora sim, agora ele funcionou bem, eu tirei o if, e agora ele vai executar N vezes aquele código. Imprime o I e vai para o próximo, certo? Agora vai funcionar. Ou não? Perfeito, não? Ele não está funcionando. É a hora de passar vergonha. Ah, tá. Aí você precisa digitar o número de N. Pode falar. Não, mas era nem isso. Ele esqueceu de. Ele não limpou a tela dessa vez. Tá lá, ó. Tá lá. Se eu pegar e colocar de novo, pedir para executar com 3, funcionando. Se eu pedir para executar com 1000, está funcionando, tá bom? A única coisa é que isso aqui ainda não é a maneira com que a gente resolve esse problema. Tá ok, porque eu quero mostrar, que eu quero falar. Ele está executando N vezes, certo? N vezes a linha 6 e a linha 7. Só para registro não é essa a solução final. A solução final você não usa nem o K. Você vai fazer o seguinte, você vai passar o próprio I aqui, ó. E aí isso daí é uma característica do for. O for, ele se encarrega de fazer esse I mais 1. Vai quase funcionar o que a gente quer, tá? Vamos rapidão. Se eu colocar 4, aí ele deu 0, 1, 2, 3, 4. Quase funcionou. O for já resolveu o problema. O for fez o I valer 0, valer 1, valer 2, valer 3, valer 4, e eu imprimi o I. A única coisa é que eu não quero imprimir de 0 até 4, eu quero imprimir de 1 até 5. O que a gente faz? Bem, nessa gravação, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui uma outra variável j, que recebe mais 1, e a gente vai imprimir o j. Eu sei que dá para usar direto ali dentro, tal, mas por enquanto deixa assim, tá? Agora, a gente coloca o 5, e ele imprime do 1 até o 5, tá bom? Por fim, agora a gente vai fazer o último passo, que é desse jeito aqui, ó. O print não precisa colocar só uma variável, eu posso pedir para ele fazer a conta. E aí, agora sim, a gente termina colocando 5, ele vai imprimir do 1 até 5. Se eu colocar 1000, ele vai imprimir do 1 até 1000. Se eu colocar 10.000, eu coloquei 10.000, ele vai imprimir do 1 até o 10.000, tá bom? Sem preguiça nenhuma. Vou parar a gravação.